Olha, para quem tem ou trabalha com pequena empresa no Brasil, o sinal de alerta acendeu. As regras do Simples Nacional mudaram, e não foi pouca coisa. Chegou uma resolução nova do Comitê Gestor que veio assim para recalibrar o jogo. E o impacto? Ah, esse vai ser sentido por milhões de negócios. Então, vamos juntos entender o que isso significa na prática. A pergunta que não quer calar é exatamente essa, né? Com o jogo virando, o que fazer? É por isso que a gente vai direto ao ponto aqui, detalhando o que realmente importa nessas novas diretrizes e, claro, como se preparar para essa nova fase. Vamos começar com o recado principal, que é bem claro. Aquele período de maior flexibilidade, sabe? De uma certa tolerância com as empresas do Simples, pois é, acabou. O governo está dando um sinal bem forte de que uma nova era muito mais rigorosa começou. Aquela ideia de que o Simples é um regime mais tranquilo foi oficialmente deixada para trás. Ok, mas o que está por trás dessa virada de chave? O objetivo é bem nítido: impor mais rigor e modernizar a conformidade fiscal. E como isso acontece? Principalmente através da digitalização que vai amarrar a integração fiscal entre União, estados e municípios. Na prática, a comunicação entre os fiscos vai ser muito mais forte e instantânea. O recado é que as pequenas e médias empresas agora têm sim uma responsabilidade fiscal muito maior. E a primeira grande mudança de conceito já mexe no coração do cálculo do imposto. A própria definição do que o governo considera receita bruta para o Simples Nacional foi, digamos, esticada. E bastante. Até hoje, o cálculo era mais direto. A gente considerava como receita bruta, de forma geral, o dinheiro que entrava da venda de produtos e da prestação de serviços. Era um conceito mais fechadinho, com o qual todo mundo já estava acostumado a trabalhar. Agora a realidade é outra. Além da receita tradicional de sempre, precisa somar as demais receitas da atividade ou objeto principal. O ponto crucial aqui é que o governo quer acabar com práticas como a fragmentação de faturamento, sabe? Aquela história de criar várias empresas para não estourar o limite do Simples. Com essa nova regra, a base de cálculo fica muito mais ampla. E não é só o cálculo que mudou, não. O jeito como uma empresa entra no Simples Nacional foi completamente redesenhado. O processo de adesão agora segue um fluxo totalmente novo. O fluxo antigo era mais tranquilo. A empresa era aberta e só depois se pedia para entrar no regime. Agora, não. A decisão tem que ser feita logo ali, na constituição do negócio. E tem mais. Se aparecer qualquer pendência, tipo um alvará municipal, o prazo para regularizar é de só 30 dias. Isso exige um planejamento muito, mas muito mais cuidadoso desde o dia zero. A resolução também colocou no papel novas proibições. Empresas com sócios que moram fora do país ou aquelas que têm como atividade principal o aluguel de imóveis próprios estão formalmente barradas. A mesma coisa vale para quem tem filial lá fora ou usa a estrutura de sociedade em conta de participação. Basicamente, as brechas estão sendo fechadas uma a uma. Agora a gente chega na parte que, olha, talvez seja a mais impactante de todas: o novo regime de penalidades. A tolerância com erros, omissões ou atrasos simplesmente acabou. E as consequências financeiras são severas e, em muitos casos, automáticas. Essa frase, que começou a circular entre especialistas, captura perfeitamente a nova mentalidade do fisco. É um recado direto, sem rodeios, de que o tratamento diferenciado do Simples não significa impunidade ou falta de rigor na hora de fiscalizar e aplicar multas. E aqui tem um ponto fundamental. A simples entrega de declarações como a Defísio PG das DAS a partir de agora é considerada uma confissão de dívida. Esse é um conceito jurídico muito poderoso, parecido com o que já acontece com a DCTF e que facilita e muito a cobrança dos valores pelo governo sem precisar de um longo processo de fiscalização. E aqui os números começam a doer no bolso. Para a declaração anual, a DFIs, que antes nem tinha uma multa específica por erro, agora já parte de uma penalidade mínima de R$ 500. R$ 500 por qualquer errinho ou emissão. É um valor que saiu do zero e virou um novo ponto de partida. E não para por aí. Além da multa mínima, tem uma multa variável de 3% sobre o valor que foi omitido ou informado errado. Dependendo do tamanho da empresa, um erro que antes poderia passar batido, agora pode custar muito, muito caro. E para a declaração mensal, o PGDAS-DU, a multa por atraso é de 2% ao mês. Ela é calculada sobre os tributos que deveriam ser pagos e tem um teto de 20%. A grande diferença é que, se antes essa penalidade demorava para ser aplicada, a expectativa é que a cobrança agora seja praticamente imediata. Certo. Diante desse cenário todo, com mais rigor,
Mais regras, novas multas. A pergunta que fica é: como se adaptar a tudo isso? O foco agora precisa mudar de entender o problema para encontrar soluções que funcionem na prática. Então, vamos lá. O que fazer? O plano de ação se resume a 3 pontos cruciais. Primeiro, revisar os controles internos com urgência. É preciso garantir que as informações sejam precisas e cheguem no prazo. Acabou o tempo da informalidade. Segundo, reavaliar o planejamento tributário. Será que o simples ainda é o melhor regime? Tem que botar na ponta do lápis de novo. E terceiro, e talvez o mais importante, a contabilidade virou protagonista. Sem uma escrituração perfeita, fica impossível identificar e declarar corretamente todas aquelas outras receitas que agora entram no cálculo. No fim das contas, o recado principal de toda essa mudança pode ser resumido aqui. O aumento da responsabilidade fiscal exige, como contrapartida, um nível muito maior de organização, de processos bem definidos e uma atenção constante à conformidade. Não tem mais espaço para amadorismo. E a gente termina com essa reflexão, com o conceito de receita ampliado, com novas regras de adesão e com multas pesadas e automáticas se tornando a nova norma. A questão final é essa. O negócio está verdadeiramente preparado para essa nova realidade do Simples Nacional? É, sem dúvida, a hora de revisar tudo.